Esta reunião está sendo gravada. Vamos começar então com o mandado de junção, fazer a leitura da parte constitucional e depois da lei. A lei que já está na tela, 13.300, de 23 de junho de 2016. Então, começando pelo artigo 5º, inciso 71 da Constituição, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Próximo artigo é o 102. 102, inciso 1q. Então, vamos até lá. Tá, 102, 1q. O mandado de junção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal, quando for de uma dessas instituições, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do MI. O próximo é o 102, 2A. Julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, ser denegatória a decisão. Aqui em ROC só vai se for denegatória a decisão. Então tem que ser julgado em única instância, não é última, é em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. No caso de habeas corpus, MS, habeas data e MI. O próximo é o 105, 1H. O 105, ele fala sobre o STJ, a competência do STJ. Daí o 1H fala, o mandado de junção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Então, fica muito esperto com essas exceções que traz a Constituição. Vai ser o MI pelo STJ, excetuando os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Militar, Eleitoral, Trabalho e Federal. Próximo é 121, parágrafo 4º. 121 fala, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. O parágrafo 4º fala das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, somente caberá recurso quando o 5 denegarem habeas corpus, mandado de junção, habeas data ou MS. A ordem é habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção. Então vamos para a lei. Artigo 1º. Essa lei disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição. Artigo 2. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de normas regulamentadoras torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Marcelo, Eu. você pode disponibilizar a sua tela da leitura da lei para a gente acompanhar? Não está disponibilizado? Não, deixa eu... Vou parar o vídeo aqui por um momento. Esta reunião está sendo gravada. Bom, a gente está lendo sobre, vai ler sobre o mandado de injunção.
é importante, antes de começar a leitura dessa lei, ler o artigo 5º, 71, o 102.1q, o 102.2a, fala da competência do STF, quando que é cabível a competência dele no mandado de junção, o 105.1h, que fala sobre a competência do STJ no mandado de junção, e o 121, parágrafo 4º, 5. A gente já fez a leitura e não foi feita a gravação por um equívoco. Na realidade, começou e depois teve que parar porque não foi disponibilizada a tela. Agora a gente vai começar a leitura da Lei 13.300, que é o mandado de junção individual e coletivo. Então, artigo 1º, essa lei disciplina o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo, nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 2º, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial das normas regulamentadoras torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tem que tomar cuidado aqui. Aqui fala falta total ou parcial das normas regulamentadoras. Mas teve uma questão que caiu no último ENAM, que trazia um julgado do Tribunal Superior que podia trazer confusão com isso. Eu não lembro exatamente qual é, mas a gente vai buscar depois e passar aqui. Alguém lembra aí qual era? Do ENAM? Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Parágrafo 3º. São legitimados para o mandado de junção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmem titulares de direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2 e, como impetrado, o poder, o órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Atenção, em resumo, a legitimidade ativa é pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. A passiva tem que ser a autoridade que se omitiu quanto à lei. Artigo 4. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ela integra ou aquela que está vinculada. Parágrafo 1º. Quando não for transmitida por meio eletrônico, a petição inicial e os documentos que instrui serão acompanhadas de tantas vias quanto foram os impetrados. Parágrafo 2º. Quando o documento necessário à prova do alegado encontrar-se em repartição ou estabelecimento público em poder da autoridade ou de terceiro, havendo recusa em fornecê-lo por certidão na original ou em cópia autenticada, será ordenada, a pedido do impetrante, a exibição do documento no prazo de 10 dias, devendo, nesse caso, ser juntado cópia à segunda via da petição. Então, se o documento necessário para provar o alegado estiver em repartição pública ou em poder da autoridade ou de terceiro, não fornecendo essa certidão o órgão público, autoridade ou terceiro, será ordenada a pedido do impetrante, tem que ter esse pedido, e vai ser exibido no prazo de 10 dias. Marcelo, eu consegui achar aqui a questão do ENAM, do último ENAM. Lê para a gente, por favor. Se quiser que eu leia aqui para não avançar muito. É esse segundo ENAM que foi aplicado agora dia 20 de outubro de 2024. A questão é que, na minha prova amarela, era a questão número 12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, será concedido o mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Isso é basicamente a redação do artigo 5º, inciso 71. A respeito do referido remédio constitucional, a partir da jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta. Foi dada como correta essa afirmativa, que diz que é incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento pelo STF, quando a maioria dos ministros já tivesse manifestado favoravelmente a concessão da medida. Isso aí foi decidido no mandado de injunção número 712. Tem entre as respostas uma que dá a impressão que fala
que não pode ser parcial, ou que alguma coisa assim, não tem? Deixa eu ver. A letra C fala assim: o mandado de junção também é meio processual adequado para questionar a efetividade da lei regulamentadora. A letra D, a norma constitucional que impõe ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro e, portanto, cabe mandado de junção para que a omissão legislativa possa ser imputada às autoridades impetradas. Letra E, é cabível o mandado de injunção à declaração judicial de vacância de cargo para compelir o presidente da República a praticar ato administrativo concreto e determinado. Essas três estão incorretas. Eu acho que eu estou confundindo, porque ela não tem a ver com a falta total parcial da norma. Eu devo estar confundindo com uma outra prova, então, que eu fiz. E tinha um julgado recente que falava sobre a parte que ela não podia ser parcial em alguma circunstância. Sim. A Deve ter questão sido, sobre mandado de injunção do último Enan foi essa. então, deve ter sido outra prova que eu fiz e estou confundindo. Muito bom, vamos adiante. Então, peço desculpa para todo mundo aí que eu fiz um comentário que estava longe do que estava no artigo. Não, mas ajudou a lembrar a gente que é a falta da norma total ou parcial. Sim. Artigo 5º. Recebida a petição inicial, será ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste informação. Inciso 2º. A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo-lhe ser enviada a cópia da petição inicial para que, querendo, ingresse no feito. Artigo 6º. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente. Então, aqui lembrar que o indeferimento sempre vai ter o manifestamente incabível, manifestamente improcedente. Pode gravar que o indeferimento do mandado de junção é sempre MI, manifestamente incabível, manifestamente procedente. Parágrafo único. Da decisão do relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Atenção, DOD. Recurso, o DOD é dizer o direito. Recurso contra o indeferimento da petição inicial. Se o indeferimento da petição inicial for feito pelo juiz em primeira instância, será realizado por meio de sentença, que desafia a apelação, admitindo-se até que o magistrado faça juízo de retratação, se assim entender. Se o indeferimento ocorrer por decisão monocrática do relator, em processo de competência originária do tribunal, o recurso cabível é o agravo interno, e nesse caso será em 5 dias. O agravo interno de que trata essa situação é o previsto no artigo 6º, parágrafo único da Lei 13.316, não se aplicando, portanto, o artigo 1021 do CPC. Isso é importante porque o agravo interno previsto no CPC tem prazo de 15 dias, mas a lei do MI, que é especial, fixa o prazo de 5 dias. Artigo 7º. Fim do prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério Público, que opinará em 10 dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender em MI anterior o prazo estabelecido para a edição da norma. Então, a gente vê aqui no inciso 8º, no artigo 8º,
que ele está falando que o que vai acontecer quando reconhecer a mora legislativa, porque a Constituição, a nossa Constituição ela é dirigente, e se não tiver nas normas de eficácia limitada a lei, você não tem como exercer o direito. Então, o MI vem sanar isso, é um remédio constitucional para você poder exercer o direito que a Constituição deu. A Constituição é uma norma programática, dirigente, em alguns aspectos, de eficácia limitada. E, conforme conforme o tempo passa, maior a agressão fica contra a Constituição. Porque uma coisa, a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, ela dá uma norma constitucional e em 89, 90 você não tem regulamentado, a outra é em 2025. Então existe um grande lapso temporal que vai aumentando a ofensa. Por que eu estou falando isso? Porque vai determinar qual que é o tipo de resposta do judiciário. O judiciário ele começa. Existem duas teorias, a concretista e a não concretista. Uma, você não só notifica o agente que deixou de promover a norma e dá prazo para ele, e a outra você notifica e dá uma resposta para o cidadão. E o artigo 8º, ele fala qual que é a resposta que tem que ser dada. Então, no início, é determinar prazo razoável para que o impetrante promova a edição de norma regulamentadora. Então, percebe aqui que a lei ela utiliza a não concretista, porque ela só dá a mora legislativa e prazo para o órgão responder. Mas, com o passar do tempo, o STF tornou as coisas concretistas, porque hoje ele dá a mora legislativa, dá um prazo, e se não tiver cumprido no prazo, ele dá a lei. Então, a lei de greve, hoje, a gente aplica a lei de particular no serviço público. Então, ele dá uma resposta até que venha a lei. É só para, caso cair alguma coisa que seja doutrinária, não precisa aprofundar mais sobre isso, na minha opinião, mas só para a gente ter uma ideia. Artigo 9º. A decisão... Alguém quer comentar alguma coisa? Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia a outra partes ou erga omnes a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º. Acho que eu não pulei o parágrafo 1º, não, né? Não. Parágrafo 2º. Transitada em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Isso pode ser importante, já caiu em algumas provas, como a DPE, como a PGE, TJ Espírito Santo, MP Santa Catarina, cartório do TJ Sergipe em 2023. Então, lembrar, transitada em julgada a decisão, pode ter a extensão dos efeitos ao casos análogos por decisão monocrática do relator. O cartório foi: Maria impetrou mandato de injunção visando a fruição de determinado direito social, contemplando na ordem constitucional, mas que carecia de regulamentação pelo poder competente, de modo a tornar viável seu exercício. Considerando que a mora já foi reconhecida em impetrações anteriores, o tribunal desta feita estabeleceu as condições em que se dará o exercício do direito. Ao tomar conhecimento do êxito de Maria, Joana procurou seu advogado e solicitou orientação quanto à possibilidade de ser alcançada pelos efeitos do acórdão proferido. Foi corretamente esclarecida Joana que, com o trânsito julgado do acordo, seus efeitos podem ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Parágrafo 3º. Comentário doutrinário aí, Marcelo, desculpa interromper, é que o mandado de junção é um instrumento de controle concreto de constitucionalidade. Tá? Por isso a eficácia dele é subjetiva, limitada às partes. Ele não tem um efeito erga omnes. Então é um instrumento de controle concreto de constitucionalidade, diferente daquele instrumento de controle abstrato, que define abstratamente sobre a norma e que vale a ter efeito erga omnes. Não é o caso do mandado de junção, que tem efeito eficácia subjetiva limitada às partes. Para ter efeito só a casos análogos, não erga omnes, o relator tem que dar essa decisão aí.
Agora a lei Isso não fala se essa decisão dele vai ser de ofício ou a pedido, né? não fala. Diz que ele que decide, deve ser de ofício, mas não esclarece. De qualquer forma, isso é importante porque no MS individual você pode perceber que ele nunca vai se dar de forma, pelo comentário perfeito, abstrata. Então, começou a prova falando uma situação que não é um caso, onde está tendo uma divergência, a falta de aplicação da lei não está prejudicando alguém de forma efetiva, a resposta não pode ser mandada de junção. Se for algo abstrato, igual é na DIN, né, quando a DIN admite a parte concreta, daí seria pela forma difusa. A ADI ela precisa de um caso abstrato, ou seja, não é uma lide em si, é uma situação em que não está tendo ainda o conflito, mas pode ocorrer no futuro, caso não for regulamentado. Então tem que ficar atento a isso, porque pode dar um caso que não é uma lide, que não tem uma contenda, e a gente achar que é MI, e daí a resposta vai ter que ser outra. Artigo 10º. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações da circunstância de fato e de direito. Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento estabelecido nessa lei. Artigo 11. A norma reguladora superveniente produzirá efeitos ex nunc, quer dizer, não retroage, em relação aos beneficiários por decisão transitada em julgada, salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Primeira vez que eu gravei esse negócio de ex nunc era de um jeito mais bobo, de vez ou não, era bateu na nuca, a cabeça vai para frente, não retroage. Bateu na testa, ex nunc, vai para trás, retroage. Era do André Fígaro, professor André Fígaro, que passou essa brincadeira. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 12. O mandado de junção coletivo poderá ser promovido, 1. Pelo Ministério Público, quando a tutela for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais ou indisponíveis. Então, o Ministério Público, quando a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de interesses sociais ou individuais indisponíveis. 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional. Em regra, sempre tem que ter representação, né? É assim também para fazer o MS, no caso de questionamento do rito da votação da lei, ou para fazer a impetração de ADI, sempre com base em representação no Congresso Nacional. 3. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou das partes de seus membros ou associados, na forma de seu estatuto, e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Daí caiu exatamente isso no MPAP 21, CESP, conforme jurisprudência do STF, assinale a opção correta, acerca da legitimidade na tutela coletiva. É dispensável a autorização expressa dos membros da associação para impetração do mandado de junção coletivo pela entidade associada. Daí, falando logicamente, também incide a súmula 629 do STF, a impetração do mandado de segurança coletiva por entidade de classe em favor dos associados, independe de autorização desses. O mandado de segurança coletiva não precisa de autorização dos associados, assim como no mandado de junção. Inciso 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a proteção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidas por mandado de junção são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou de determinados grupos, classe ou categoria. Artigo 13. O mandado de junção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante,
sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 9º. Então, o parágrafo 1º e 2º do artigo 9º, ele fala que a decisão terá eficácia subjetiva limitada à parte e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. O parágrafo 1º fala que ele poderá ser ultra partes ou erga omnes, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade, da prerrogativa do objeto da impetração. E o parágrafo 2º fala que, transitado em julgada, o relator, de forma monocrática, pode estender aos casos análogos. Parágrafo único. O mandado de junção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgadas não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Muita atenção aqui, hein? O mandado de segurança, a ação civil pública fala que suspende a ação. Você pede a suspensão. O mandado de junção, você pede a desistência. Então, muito provavelmente, se cair isso no próximo ENAM, ou numa prova da magistratura ou cartório, eles vão trocar essa palavra, a desistência. Porque é aqui que vai trazer a confusão. Ele pega uma alternativa que é certa, que no mandado, na ação civil pública não é desistência, e faz a confusão. Artigo 14. Aplica-se subsidiariamente ao mandado de junção as normas do mandado de segurança disciplinado pela Lei 12.016 e o Código de Processo Civil, e pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o Código Civil, observado o disposto dos artigos 1045 e 46. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre o mandado de junção? Carlos, Paulo, tem alguma coisa a dizer que achou interessante? Os comentários são esses aí, os doutrinários que você lembrou bem, Marcelo, sobre as teorias concretistas e não concretistas, né? Desculpa. O comentário que eu disse inicialmente sobre ser um instrumento de controle concreto de constitucionalidade está aqui nesse livro aqui da Constituição comentada, do Marcelo Novellino, em que ele lembra aqui que, para a corrente não concretista, o Poder Judiciário deve apenas reconhecer formalmente a inércia e comunicar a omissão ao órgão competente para a elaboração da norma regulamentadora. Órgão competente por quê? Pode ser o Poder Legislativo ou pode ser uma norma administrativa. Então, pode ser algum órgão da administração que tenha o poder regulamentar. Ao contrário desse posicionamento, as correntes concretistas admitem a possibilidade de concretização judicial do direito assegurado constitucionalmente, com a finalidade de viabilizar o seu exercício. Então, tem a corrente concretista individual, pela qual cabe ao órgão jurisdicional competente criar a norma, tendo essa decisão o efeito inter partes. Então, pela corrente concretista individual, o Poder Judiciário está autorizado a suprir a lacuna por ele mesmo. Ao decidir, ele já supre a lacuna, criando a norma. Existe a corrente concretista geral, que admite que seja suprida a omissão pelo Poder Judiciário, não apenas para os impetrantes, mas para todos que se encontrem em situação idêntica. Conferiria um efeito erga omnes nessa decisão. Esse entendimento foi adotado pelo STF nos julgamentos de mandado de injunção que tinham como objeto o direito de greve dos servidores públicos, que o Marcelo bem lembrou aí na hora de comentar. E existe a corrente concretista intermediária. Então, eu falei da concretista geral e da intermediária. A geral já foi, inclusive, aplicada pelo STF. E a intermediária, pela intermediária, cabe ao judiciário comunicar a omissão ao órgão competente, com a fixação de um prazo para suprir. Então, o judiciário comunica ao órgão competente que ele está omisso e dá um prazo para ele suprir. Caso a inércia permaneça, após esse prazo, o direito poderá ser exercido pelo impetrante, que é a concretista individual, intermediária individual, ou por todos que se encontrem na mesma situação, que é a corrente concretista intermediária geral.
É isso. No que se refere a liminar, é firme a jurisprudência do STF de que a natureza do mandado de injunção é incompatível com a concessão dessa medida. Muito bom. Se Carlos, quis... tem algum comentário também? O Paulo ia falar mais uma coisa, eu cortei. Desculpa, Paulo, pode falar. Sim, tem mais algumas questões importantes aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que é essa Constituição Federal grifada e anotada. Tá dando para ver aí direitinho? Tá ótimo. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Olha que interessante essa Constituição. Ela diz que o inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal já foi cobrado 472 vezes em concurso. Essa atualização aqui nem está tão atualizada, foi em 2023. Então, de lá para cá já caiu mais algumas vezes. Foi cobrado 472 vezes em concurso. MPE do Mato Grosso do Sul, juiz federal, defensor público estadual. Vocês querem que eu vou lendo essas É redações aqui? interessante. Pode ler sim, Paulo, por favor. Então vamos ler aqui para aproveitar esse tempo aqui. Olha lá, no MPE do Mato Grosso do Sul foi considerado correto a afirmativa de que é inconstitucional o ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. É inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. Outro caso. Caso o cidadão se veja impedido de exercer uma liberdade constitucional por ausência de norma regulamentadora, dessa garantia poderá manejar mandado de injunção. Outra afirmativa. A legislação constitucional conferida à Defensoria Pública para a propositura do mandado de injunção coletivo está ligada à sua finalidade essencial. A Constituição Federal prevê dois instrumentos distintos para garantir a efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada. Quando houver injustificada omissão do legislador ou do poder público na tarefa de complementar aquela espécie normativa, são eles a ADI por omissão e o mandado de injunção. Essa aqui é interessante, então vou ler de novo porque eu li. A Constituição prevê dois instrumentos distintos para garantir a efetividade das normas constitucionais de eficácia limitada, quando houver injustificada omissão do legislador ou do poder público na tarefa de complementar aquela espécie normativa. São eles a ação ADI por omissão e o mandado de injunção. A garantia constitucional do mandado de injunção foi regulamentada por lei infraconstitucional, que estabelece expressamente que, uma vez reconhecido o estado de norma de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora e estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Outra afirmativa. Ao STF compete a guarda da Constituição de forma originária, processar e julgar a fim de conceder mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou até mesmo do próprio STF. Só fazer um comentário rapidinho, que eu acabei de lembrar aqui, que eu acho que pode ser importante e, na minha opinião, cai na próxima prova do Enem. Teve há pouco tempo atrás um problema que a lei complementar que regula quantos deputados tem em cada estado precisava ser atualizada. E o STF declarou a mora legislativa e deu um prazo para eles regulamentarem tudo isso. Se esse prazo não for cumprido, o STF já aplicou a concretista. Acho que ele aplicou a concretista geral, salvo engano. Mas se não for cumprido até 1º de outubro de 2025, que vai determinar o número de deputados federais de cada estado do DF, ele já passou e deu para o TSE, salvo engano,
a ordem para fazer essa regulamentação. Então, eles pegaram dessa vez, e eu tenho quase certeza que isso vai cair, porque é algo interessante, aconteceu há pouco tempo, e passaram para um órgão a fazer a norma que vai regulamentar como que vai ser a eleição. Então, o STF entendeu que após o prazo de 30 de julho de 2025, se houver a persistência na omissão constitucional, vai caber ao TSE determinar o número de deputados. Isso eu acho que vai cair, porque eu não lembro de nenhum outro caso onde foi dado para um terceiro o poder de legislar no lugar de Congresso. Exatamente o que vai acontecer. Porque ele vai mudar a lei, né? E vai prevalecer segundo o Supremo Tribunal Federal. Desculpa falar que eu me lembrei agora disso, eu falei, isso pode cair no próximo ENAM. Interessante. Nós vamos buscar essa jurisprudência aí para a gente poder falar com mais detalhes sobre ela. Continuando aqui, é cabível no âmbito da competência do STJ, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. É dispensável a autorização expressa dos membros da associação para impetração de mandado de injunção coletivo pela entidade associativa. Isso que é A gente vê interessante. que basicamente é letra de lei mesmo, né, Paulo? É.